Meu caro presidente, deputado Dr. José Luiz Nancy, senhores deputados, deputadas, servidores, imprensa, alunos também que comparecem a esta casa no projeto de visitação da Assembleia. Senhor presidente, é sabido do drama do Brasil na questão habitacional, um déficit elevadíssimo. Quando trazemos isso para o Estado do Rio de Janeiro, as preocupações aumentam, porque parte desse déficit está sendo coberto por habitações improvisadas, que são estabelecidas em áreas de risco. Nós temos, ao longo do tempo, defendido a construção, a elaboração de uma política habitacional para esse Estado. Infelizmente, no Estado, os governos não alcançaram a importância da construção dessa política. Em outros momentos, até uma razoável justificativa, porque não se tinha recursos para o combate a esse déficit. No entanto, depois da criação do programa Minha Casa Minha Vida, depois que o PAC assimilou a necessidade de colocar recursos para a infraestrutura, facilitando então o interesse dos prefeitos, dos governos de produzirem unidades habitacionais. Depois então que com essa oferta de recursos, nós agora, nesse Estado, não temos justificativas para não ter elaborado um plano habitacional. Um plano habitacional, senhor presidente, que não advogue apenas o interesse das empreiteiras, de fazer grandes empreendimentos, mas um plano habitacional que valorize o conceito da habitabilidade. E o que é a habitabilidade? Não é só fazer a casa ou o apartamento, mas é fazer a casa ou o apartamento, de preferência na própria comunidade onde aquela família mora, se não naquela comunidade, em outra próxima, com condições de transporte, de energia, de infraestrutura na saúde, na educação. Pois bem, nós não vimos isso. Neste atual governo, então, o drama se agrava, porque eu diria quase que uma violência do ponto de vista de gestão pública. Tem-se uma Secretaria de Habitação, mas quem faz as obras da habitação é a Secretaria de Obras, com a visão apenas do processo construtivo, sem a sensibilidade social. E aí, senhor presidente, esse Estado, com 92 municípios, ele fica então à mercê de um prefeito que tenha sensibilidade. O que nós observamos é uma dificuldade enorme das prefeituras terem as suas equipes técnicas, apresentarem os projetos. Por isso, nós defendemos que o ente maior, mais forte, que é o Estado, crie uma estrutura para dar suporte aos municípios. E não só para os municípios pequenos, mas também para ter parcerias na homologação dos planos habitacionais com todos os municípios. Quando isso não acontece, senhor presidente, o prejuízo é grande. O prefeito faz uma coisa, o Estado faz outra. Há um conflito. Ou então, as prefeituras cruzam os braços e o Estado vai, e muitas vezes, uma discussão com a comunidade, sem uma consideração no diálogo necessário, faz
a casa, mas isso não resolve. E aí nós ficamos, né, os habitantes, a população, ficam à mercê, volto a dizer, da qualidade ou da sensibilidade de um prefeito. E aí eu quero aqui apresentar dois exemplos. Um exemplo positivo, que quero ressaltar aqui, o que vem acontecendo no município de Petrópolis. Assumiu o prefeito Rubem Bom Tempo, estivemos lá com ele, mostramos a necessidade dele se voltar a essa questão habitacional. E semana passada, no encontro que tivemos na Diocese de Petrópolis, conduzido pelo bispo Dom Gregório Paixão, com a presença também do bispo Dom Roberto Vaz, a Prefeitura de Petrópolis, pela primeira vez nas cidades que foram atingidas pela tragédia, apresentou um plano que nos animou. O prefeito de Petrópolis já adquiriu terrenos, não ficou apenas naquela história, tem um terreno aqui, está tudo resolvido. Não, ele procurou terreno em diversos lugares do seu município. Mais do que isso, teve a competência de recuperar 60 milhões para o tratamento de encostas, recursos que vieram para o governo do Estado, mas o governo do Estado, por não ter aceito as nossas sugestões aqui, não ter dado um foco na região serrana, estava perdendo esse recurso. Foi a atitude coerente, eficaz do prefeito Rubem Bom Tempo e recuperou os 60 milhões. Que notícia boa! Notícia boa! Em contrapartida, hoje, quando conversava com representantes do Ministério da Cidade e discutindo os municípios do Estado, tivemos a oportunidade de ouvir desses representantes, primeiro, o elogio à atitude do prefeito Rubem Bom Tempo em Petrópolis. E, por outro lado, fomos informados de que 22 milhões captados pelo antigo prefeito de Teresópolis, em 2010, cujo contrato foi assinado em novembro de 2011, pelo atual prefeito, que naquela época era eventual, 2011, 22 milhões mais uma quantidade de habitações no valor de 69 mil reais para cada. Esses recursos estão sendo perdidos. Sabe por quê, senhor presidente, que estão sendo perdidos? Porque a única coisa que a Prefeitura de Teresópolis faz é pedir prorrogação de prazo. Ela não mostra competência de apresentar o projeto. Por que ela não mostra competência? Porque ela não se estruturou, ela não está submetida a sensibilidade de gestor público que sabe que enfrentar o problema habitacional é uma prioridade. Então, enquanto nós vimos um excelente exemplo na Prefeitura de Petrópolis, nós estamos vendo a população do bairro de São Pedro de Teresópolis, que precisa tanto de obras de saneamento, de creches, de casas. Estamos vendo essa população perder 22 milhões, mais em torno de 17 milhões do programa Minha Casa Minha Vida. Então, são exemplos que nós trazemos aqui, senhor presidente, que mostram, na nossa atuação, na nossa responsabilidade nessa casa, a necessidade de continuarmos alertando, sugerindo, cobrando ao governo do Estado que efetivamente cumpra o seu papel. E o papel do governo do Estado nesse momento é produzir um plano habitacional que considere obra, ação social, habitabilidade. É este o nosso continuado apelo que fazemos. Muito obrigado, presidente.